Bem-vindos para mais uma live. A live de hoje... tá escuro aqui. Oi, bem-vindos. Eu não consegui, eu tô atrasada, desculpem, eu não consegui ajeitar minha luz aqui, tá super escuro hoje. Oi, mas vamos fazer assim mesmo, com a luz meio ruim. A live de hoje vai ser sobre caça às bruxas na Escócia. Eu vou compartilhar com vocês umas histórias daqui, vou contar um pouquinho como é que era isso na Escócia. É um assunto bem extenso, mas eu vou bem resumidamente, não sou nenhuma especialista, sou só alguém super interessado no assunto. E eu faço parte de um grupo de pesquisa também, sobre as acusadas de bruxaria na Escócia. Então eu aprendo muita coisa interessante e vou compartilhar um pouquinho disso com vocês. É um assunto bem legal, sim. Olá! Oi, pessoal, bem-vindos. Desculpem o atraso de novo. Eu não tava conseguindo, tava muito escuro, eu não consegui botar nenhuma luz. Vai assim mesmo. Então, eu não sei se vocês conseguiram assistir o videozinho que eu botei com a história da Lilias. Se não conseguiram, depois assistam, que é uma historinha que eu ia contar agora na live, mas eu fui lá hoje de manhã e aí eu acabei gravando o videozinho porque eu fiquei até comovida lá, sabe? Então eu falei, não, eu vou fazer um videozinho rápido aqui, porque eu vou mostrar pro pessoal onde ela tá e vou tentar passar um pouco, né, do que foi isso, assim, que foi uma coisa bem que me comove. Aquele túmulo da Lilias é o único túmulo de bruxa de toda a Escócia, porque todas as outras foram queimadas, né? Então não existe. É bem interessante. Então, seguinte, a caça às bruxas da Escócia foi uma coisa muito longa, muito complicada. Dizem, ainda tem, como eu já falei naquele post, né? Ainda estão fazendo pesquisas para poder ter um número certo, para poder saber bem ao certo quantas pessoas foram afetadas, quantas pessoas morreram. Mas mais de 4.000 pessoas foram acusadas e julgadas por bruxaria. O número de executados em bruxaria já está em mais de 2.500 pessoas. Mas se a gente conta pessoas que foram acusadas e morreram em função da bruxaria, mas não em execução, esse número aumenta ainda mais. E foi aquilo que eu falei, né? Tipo, nossa, todo mundo já ouviu falar das bruxas de Salem, todo mundo tem zilhares de obras de arte, muita mídia sobre o assunto, enquanto aqui na Escócia foi uma quantidade exorbitantemente maior de pessoas que sofreu com isso e ainda não se deu a essas pessoas a visibilidade que eu acredito que elas merecem, né? Então, essa live vai aproveitar e vai dar um pouquinho de visibilidade. Quando eu falei também de bruxas ali, claro, né? Alguém lembrou da Gaylis Duncan, né? De Outlander, todo mundo já lembra. Ah, a Gaylis. E aí eu até cheguei e comentei, eu falei assim, olha, a Gaylis realmente existiu. E é verdade, a Diana, ela pesquisou bastante para escrever Outlander, e ela pesquisou uma história da Escócia, ela encontrou essa mulher escocesa que foi acusada de bruxaria e que o nome dela era Gaylis Duncan. E aí ela pensou, Gaylis Duncan, nossa, um nome legal, um nome de bruxa, né? Então vou usar esse nome para minha personagem. Então ela usou esse nome. Claro que a história da Gaylis Duncan de verdade não tem nada a ver com a história da Gaylis Duncan de Outlander, né? Mas Gaylis Duncan realmente foi uma escocesa que existiu e que foi acusada de bruxaria. E eu pensei em começar então contando a história dela, da verdadeira Gaylis Duncan, porque a partir da história dela, na verdade, que a caça às bruxas aqui na Escócia desencadeou de uma maneira enlouquecedora. Deixa eu dar uma pausa, né? Porque é tão engraçado fazer live sozinha, eu me sinto assim no monólogo e falando sozinha dá uma impressão. Então, oi todo mundo, olá pessoal, olha só. Eu vou ficar falando, mas eu vou também vendo os comentários, né? Vou tentar tentar me concentrar o suficiente para falar e ver ao mesmo tempo. Então depois, se vocês tiverem pergunta, vocês podem colocar depois, que eu vou tentar responder. Vai ficar gravada sim, não se preocupem, eu vou deixar gravada. Então a Gaylis Duncan, a verdadeira Gaylis Duncan, escocesa, não a de Outlander. Ela morava em North Berwick, que é em East Lothian, aqui na Escócia. Primeiro deixa eu falar uma coisa, que pouca gente sabe, que a caça às bruxas aqui na Escócia, a maior parte das acusações e das perseguições às bruxas e das condenações aconteceram aqui na região de Fife, onde eu moro, que é acima de Edimburgo, e na região de East Lothian, que é ao leste de Edimburgo.
a maior parte das acusações aconteceu ali, né? E nesse Central Belt, assim, da Escócia também. Nas Highlands quase não teve, quase isso não aconteceu. Foi uma coisa bem interessantemente regional. Então, a verdadeira Gaylis Duncan, ela morava ali ao leste de Edimburgo, naquela região de North Berwick, e ela era empregada na casa de uma autoridade local, de um homem chamado David alguma coisa. E ele era autoridade local e ela era empregada dele. Mas aconteceu que ela meio que caiu nas desgraças dele, digamos. Deu algum desentendimento, aconteceu alguma coisa ali que fez ele ficar meio de má vontade com ela. E aí ele começou a perceber que ela saía de casa à noite, porque ela era empregada, ela dormia no local, mas ela saía à noite. Ela dava umas escapulidas à noite. Sempre que ela podia, ela estava fora, ela estava saindo, ela estava dando umas escapadas. O que se consegue entender perfeitamente, né? Principalmente se você pensa que talvez ela estivesse em uma posição de trabalho abusiva, né? Enfim, um ambiente meio estranho. Então ela ficava escapando à noite, ela ficava saindo e ele começou a perceber que ele ia dormir, ela saía de casa e ele aproveitou e usou isso e mais algumas coisas que ele tinha contra ela para acusar ela de bruxaria. Então ele pegou e acusou ela de bruxaria, daí já começa a acusar. Naquela época era muito fácil, né? Você via uma mulher saindo no meio da noite, você podia simplesmente acusar que ela saiu e ela estava dançando com um demônio na beira da praia, ou dançando com um demônio na floresta, e pronto, sabe? Então ele acusou ela de bruxaria. Só que, coincidentemente, na mesma época, o rei James VI, que é o filho da Mary, a Mary Queen of Scots, aquela do seriado Anne, o rei James VI estava voltando com a esposa dele, que é a Anne da Dinamarca, voltando da Dinamarca com a esposa dele, e teve uma tempestade super forte, o navio deles quase afundou. E não foi a primeira tempestade. A esposa dele, em 2 outras viagens da Escandinávia para a Escócia, também tinha sofrido essas tempestades, assim, que eles ficaram com medo do navio afundar. Então, quando James VI finalmente chegou na Escócia, depois daquele susto da tempestade, e falaram para ele, olha, acabaram de prender uma bruxa aqui. Ele, por algum motivo, ele acreditou que talvez essa bruxa estivesse associada com a tempestade do mar. E aí se criou toda uma história de que a bruxa criou a tempestade no mar para tentar matar o rei. Então a coisa ficou muito grave. Ficou muito mais grave do que seria se fosse apenas a coitada da Gaylis sendo acusada de bruxaria normalmente. E aí, bom, prenderam ela, torturaram, pediram para ela dizer quem que estava no coven dela, porque com certeza para conseguir causar uma tempestade daquele tamanho, para tentar matar o rei, deveriam ser várias bruxas. Então ela, né, depois de muita tortura, os escoceses, eles se achavam muito esclarecidos. Então eles tentavam não exagerar em torturas com dor física, mas eles faziam muito de deixar a pessoa sem dormir, de 3 a 5 dias sem dormir. E aí o que acontece? Se você fica de 3 a 5 dias sem dormir, você provavelmente vai começar a alucinar. E aí era nesse ponto em que elas, 3, 4 dias sem dormir, sabe? E sem comer direito, e recebendo cutucada e balde de água na cara, e eles perguntando quem que tá no teu coven, confessa. Elas começavam a delirar e elas falavam qualquer coisa, e aí surgiam umas histórias, né? Então a tal da Gaylis acabou nomeando outras 3 pessoas, ou 4, enfim, ela deu o nome de outras pessoas, deu o nome de uma mulher mais velha, que ela disse que era a bruxa Mor, que tinha ensinado as bruxarias para ela, tentou assim, se safar um pouco talvez, né? Essas mulheres também foram capturadas, o próprio rei James fez questão de interrogar todas elas, e elas acabaram também, sob tortura, confessando uma série de coisas. Essa mais velha confessou que sim, que tinha pegado um gato e colocado órgãos humanos dentro do gato e jogado o gato no mar para causar tempestade, e que tinha feito um boneco de cera na figura do rei James para tentar matar ele, jogado no mar. E ela falou tanto que no depoimento dela, o próprio rei James chamou ela de mentirosa. De tão absurdas que foram as histórias que ela contou naquela coisa de alucinação. Mas por algum motivo foi tudo levado a sério, no sentido de que as histórias delas são loucas, mas elas são culpadas sim, elas tentaram matar o rei porque elas são bruxas, então elas vão morrer. E aí mataram essa mais velha, foi executada por ali mesmo, levaram a Gaylis Duncan para a esplanada do castelo de Edimburgo, ela morreu lá, e pouco antes de morrer,
ela confessou e ela falou que tudo que ela tinha falado das outras era mentira. Ela disse, não, elas são inocentes. Eu falei porque eu tava sob tortura, mas elas são inocentes, a gente não fez nada. E todas as mulheres que eu falei que estavam envolvidas não estão envolvidas, a gente é inocente. Só que já era tarde demais e ela acabou morrendo. E as outras já tinham morrendo também. E elas morreram. E aí depois disso, o rei James VI, em função de ele ter passado por uma experiência de bruxas tentarem matar ele ficou um pouco obcecado com esse assunto. Ele escreveu um livro chamado Demonologia, Demonology em inglês, né? Acho que seria Demonologia em português. Tá perguntando, a execução era fogueira? A execução, não, eles faziam, muito raramente eles queimavam vivas. Geralmente eles enforcavam e aí depois eles queimavam. E eles queimavam em função daquilo que eu falei no vídeo da Lilias, né? Para que não houvesse um corpo que o demônio conseguisse ressuscitar. E para não ter uma tumba, para não ter um local de sepultamento, não ter nenhum local onde outras bruxas pudessem vir e se reunir e fazer um feitiço e fazer aquela bruxa voltar à vida, sabe? Então o medo deles era tanto que por isso que eles queimavam. Mas eles, aqui na Escócia, pelo menos, eles geralmente enforcavam antes. Primeiro eles enforcavam, ou cortavam a cabeça, né? Decepavam. E depois eles queimavam. Então era assim a execução. E o James VI simplesmente escreveu esse livro, Demonologia, e nesse livro ele dava todas ele meio que escrevia assim, como eram as bruxas, como reconhecer uma bruxa, que tipo de feitiços as bruxas faziam, né? E era um livro para guiar as pessoas, para fazer com que as pessoas conseguissem identificar quem era bruxa e quem não era bruxa. Só que ele fez isso, depois ele virou o rei James I do Reino Unido, né, quando teve a União dos Reinos. Ele era o James VI da Escócia e o primeiro da Inglaterra. E ele foi embora para Londres. E esse livro dele ficou aqui. A Escócia estava sem um rei por perto, com aquele monte de reverendos e autoridades querendo agradar o rei. E com um livro mostrando para eles, dizendo para eles, né, olha, achem as bruxas. Praticamente foi assim que eles interpretaram, né? Com aquele livro, eles tinham meio que o aval do rei para começar uma grande caça às bruxas. Então, foi uma coisa que durou para quase 200 anos. Teve um período de pânico, teve anos em que que aconteceu assim, desesperadamente, queimavam desesperadamente, né? Queimavam, enfim. Condenavam muitas bruxas, teve anos mais tranquilos. Mas começou então em função desse julgamento das bruxas de North Berwick, como é conhecido, e que teve como protagonista a verdadeira Gaylis Duncan, né? E imagina, tentando matar o rei. Então essa é a história da verdadeira Gaylis Duncan. Tá, aí alguém tá falando, o tour guiado de Edimburgo, falaram que uma das formas de matar as bruxas eram jogando elas no rio com pedras amarradas nos pés dela. Então, na verdade, existia também essa forma de tentar descobrir se a bruxa era mesmo bruxa ou não. Eles chamavam de duking aqui, né? Ali, não muito longe do túmulo da Lilias Adi, que eu mostrei pra vocês nesse videozinho que eu botei hoje, tinha uma pedra mais pra dentro, então é uma pedra que só é visível quando a maré tá bem baixa, que vocês viram, se vocês verem ali no vídeo, vocês vão ver que quando a maré baixa, vai longe, assim. Então aquela pedra tá lá longe, e naquela pedra eles amarravam as acusadas e eles esperavam a maré subir. E aí a maré, se a acusada não sobrevivesse, é porque ela era inocente, mas tudo bem, porque aí ela morreu e Deus levou a alma dela e ela vai ser perdoada e ela vai para o céu, não tem problema, purificada, tá tudo certo. Se por um acaso a coitada da mulher, quando conseguisse se soltar das cordas e vir à tona, pegar ar, ou se quando a maré baixasse ela ainda estava viva, isso era uma prova evidente de que ela era uma bruxa. E aí eles tiravam ela de lá e enforcavam e queimavam. Tem a versão também de jogar no lago, né? Que era também de amarrar mãos e pés e jogar no lago. Então, se a mulher se afogasse, é porque ela era inocente. E se ela não se afogasse, é porque ela era bruxa. E aí eles tiravam ela de lá e enforcavam. E, né, queimavam. Ou seja, não tinha como se salvar. A partir do momento em que amarraram a mão da gente, jogaram aquela coisa, se correr o bicho pega, né? Se ficar o bicho come. Mas assim, mas não é
não era uma coisa que era tão feita quanto se pensa, não. É uma história que muita gente conta isso de amarrar pés e mãos porque causa impacto, mas na maior parte das vezes eles tinham outras formas de identificar se era bruxa ou não. Então eles tinham os testemunhos, né? Por exemplo, sim, Nathalie, vai ficar gravada, né? A terceira pessoa que tá falando pode deixar, vai ficar gravada. Então eles tinham testemunhos, por exemplo, um vizinho, uma vizinha, alguém ia dizer, ah, ela é bruxa, ela fez isso, ela fez aquilo. Tinha as testemunhas. Aí eles tinham a crença intelectual de que toda bruxa tinha feito um pacto com o demônio. E esse pacto, neste pacto, o demônio deixaria uma marca, que era a marca do diabo, né? Então eles faziam o seguinte, eles tinham que ver, a mulher só seria bruxa se ela tivesse essa marca era uma prova de que ela era bruxa. Então geralmente eles despiam ela inteira e eles tentavam encontrar essa marca. Qualquer marca de nascença já poderia ser a tal marca da bruxa, a pessoa já estava completamente lascada. Mas se a pessoa não tivesse uma marquinha de nascença, ou uma cicatriz meio estranha, ou alguma coisa assim que eles pudessem olhar e dizer assim, ah, isso não é normal, isso é a marca do diabo. Se não tivesse nada assim, aí eles chamavam um tal do pricker, que era tipo um picador, e, gente, isso era uma profissão. Era uma profissão, os caras ganhavam dinheiro com isso, e eles eram tidos como profissionais super de confiança, e eles tinham umas agulhas especiais. Então eles pegavam e eles ficavam picando várias partes do corpo da mulher para tentar encontrar um ponto insensível, sem dor, porque a marca do diabo não teria dor também, né? Então, se eles picassem, por exemplo, e não saísse sangue, ou ela não sentisse, então tava ali a marca do diabo. Não interessava onde também. Às vezes, na maior parte das vezes não fazia sentido nenhum essa marca do diabo, mas não precisava fazer sentido, porque era aquela loucura, aquele frenesi pra achar a desculpa pra queimar a coitada de qualquer jeito. Exatamente, queriam matar de qualquer jeito. E esses prickers, aconteceu de eles serem tão requisitados em certas épocas, eles ganhavam muito dinheiro, mas eles só ganhavam dinheiro se eles encontrassem a marca do diabo. Por exemplo, se a mulher fosse inocente, todas eram, né, gente? Mas vamos combinar, não tinha nenhuma marca no corpo dela. Se não tinha nenhuma marca do diabo, se eles inocentassem elas, eles não ganhavam dinheiro nenhum, se eles dissessem, não achei nada. Então, eles tinham que dar um jeito. E alguns desses prickers começaram a usar agulhas, uns dispositivos com agulhas retráteis. Então, eles tinham um jeito de fazer com que a agulha funcionasse e eles tinham um jeito de fazer com que a agulha só fingisse que entrava. E aí eles faziam isso, usavam a agulha retrátil para poder dizer, olha só, eu piquei ela, mas não saiu sangue, essa é a marca do diabo. Então, quando descobriram, né, esse tipo de coisa, daí eles pararam de usar os prickers, daí enfim, é outra história. Mas essa era uma maneira de reconhecer uma bruxa, né? Então, testemunhos, a marca do diabo. Aí eles achavam a marca do diabo, muito provavelmente o próximo passo seria prender ela e deixar ela 3 a 5 noites sem dormir, enquanto se fazia todo tipo de pergunta e se pedia para ela confessar e falar como é que foi o encontro com o diabo, como foi o pacto. E aí, como eu falei, lá pelo 3º, 4º dia sem dormir, elas já estavam contando histórias alucinantes de que voaram com um gato, que, sabe, que dançaram com um demônio, que isso, que aquilo. Então, assim, não dá muito dá pra entender bem, assim, as confissões, né? Porque depois de noite sem dormir, depois de tortura e depois de todo o terror psicológico também, né? Elas acabavam falando as coisas. Peraí, deixa eu ler um comentário aqui. Tem a história de uma mulher em Edimburgo que a acusada foi condenada por bruxaria, mas ela sobreviveu à execução e pôde viver o restante dos seus dias. Não, ela não foi acusada, eu sei quem você tá falando. Você tá falando da Margaret, o nome dela, e eles chamam ela de Half-Hanged Margaret, meio enforcada, a Meg meio enforcada. Ela não foi acusada de bruxaria, ela foi acusada de adultério. Ela foi acusada de adultério e ela foi condenada à forca, porque, né, naquela época. E então ela foi enforcada, mas quando eles tiraram a forca dela, ela voltou assim, ela ainda estava viva. E aí eles não puderam enforcá-la de novo, porque por lei ela já tinha pagado a pena dela, né? A penitência dela já tinha sido executada, então ela não poderia ser enforcada de novo. Mas não foi bruxaria. Se tivesse sido bruxaria, eles teriam enforcado até morrer e teriam queimado. Essa é outra pessoa. Histórias de alguma que sobreviveu? Tinha histórias de algumas que acabavam
tipo, as testemunhas eram muito esdrúxulas, as pessoas não acreditavam. É importante dizer que 85% das pessoas acusadas de bruxaria eram mulheres, e dessas mulheres, a imensa maioria, tipo 90%, eram mulheres pobres e mulheres mais velhas. Era muito raro uma mulher mais rica, ou com poder, ou com status na sociedade, ser acusada de bruxaria. Eram mulheres mais velhas e eram mulheres mais pobres. E acontece também, nesses números, por exemplo, né, que entra das mulheres que morreram executadas por bruxaria. Mas muitas vezes acontecia da mulher não chegar a ser executada, mas morrer em função disso. Por exemplo, tem uma história também de um vilarejo aqui de Fife. Fife foi um terror nesse sentido. Tem uma história de um vilarejo um vilarejo pesqueiro, em que um adolescente que era aprendiz de ferreiro, uma senhora desse vilarejo chamada Beatriz, ela veio e pediu para ele fazer pregos para ela, porque ela precisava de pregos para alguma coisa na casa dele. E aí ele pegou e falou para ela, adolescente, um menino de 16 anos, ele falou para ela que ele não podia fazer os pregos porque ele não tinha tempo. E aí ela saiu meio assim, tipo, tá bom, sabe, assim, saiu murmurando alguma coisa que provavelmente foi tipo, esses jovens de hoje, que saco, sabe? Ficou incomodada e saiu, tipo, murmurando alguma coisa, né? E que ele não ouviu o que era e não deu bola. Só que uns 3, 4 dias depois, ele ficou doente e ficou acamado, ficou com bastante febre, e um amigo da família que era reverendo foi visitar, e ele falou, olha, não sei o que eu tenho, tô mal, fiquei de cama, tô com febre, e aí ele confessou, ele falou pro reverendo, olha, eu lembrei agora, a tal da fulana me pediu para fazer uns pregos para ela, e quando eu não quis fazer, ela murmurou alguma coisa, eu acho que ela me amaldiçoou e por isso eu fiquei doente. E aí o tal do reverendo, que com certeza não era flor que se cheire, falou pra ele, com certeza foi isso, ela só pode ter te amaldiçoado. E de alguma forma, que ninguém entende, porque as coisas naquela época às vezes eram tão loucas, de alguma forma, o tal do reverendo convenceu ele a acusar formalmente aquela senhora de bruxaria e a também acusar outras 2 pessoas, um homem e uma mulher mais nova, que provavelmente eram pessoas que o tal do reverendo não gostava, inimizades dele, deram um jeito, distorceram de alguma forma e acusaram. Então o menino acusou 3 pessoas de bruxaria, essa velhinha, coitadinha, que só queria os pregos, nunca tinha feito nada na vida dela, não tinha reputação nenhuma de bruxa, um homem e uma mulher mais nova. E eles foram presos e na época eles precisavam da autorização do Conselho de Edimburgo para fazer o julgamento deles aqui em Fife. E aí nesse período, enquanto isso, eles trancaram todos numa sala escura, aquela coisa, deixaram sem dormir, fizeram todos aqueles horrores. Nenhum dos 3 confessou nada, porque nenhum dos 3 tinha feito absolutamente nada. Mesmo com toda a tortura, os 3 não nada. O homem era um pouco mais velho e morreu de fome, preso mesmo. Deixaram ele sem comida, ele simplesmente morreu ali na cela. Quando chegou, depois que ele já tinha morrido, as outras 2 estavam ainda presas, né? A mais velha e a mais nova. Aí o pessoal de Edimburgo falou assim, olha, essa acusação não tem cabimento nenhuma, elas não são culpadas, solta elas, não tem nada a ver isso aí, né? Por milagre, eles acharam que não tinha nada a ver a acusação. E aí eles soltaram as 2. Quando eles soltaram a mais nova, ela foi inocentada, ela não foi condenada por bruxaria. E ela não tinha feito nada, lembrem, ela foi só um nome que o porcaria do reverendo fez o menino falar. Quando ela foi inocentada e ela saiu da prisão, veio um povaréu e pegaram e começaram a apedrejar ela, arrastaram ela até a praia, continuaram apedrejando. Daí eles pegaram uma porta bem pesada, botaram em cima dela e colocaram pedras pesadíssimas em cima da porta para prensar ela. E depois que ela viram e continuaram apedrejando pelos lados. Quando viram que ela estava morta, pegaram uma carroça com um cavalo e passaram por cima da porta várias vezes para ter certeza de que eles tinham esmagado o diabo de dentro do corpo dela. Olha só, não tinha nada contra ela, nada, nenhuma confissão, nenhuma evidência, nada. Mataram ela. E aí, aquela coisa que nem aconteceu com a Lilias, ninguém queria enterrar em lugar nenhum, e agora o que se faz com esse corpo? Não foi condenada por bruxaria, não se pode queimar, o que vai fazer? Enterraram ela numa esquina lá, escondidinha, junto com o outro coitado do velhinho que tinha morrido de fome na prisão também, antes do perdão deles virem chegar. A mais velha, a coitadinha da senhorinha, cujo único crime foi pedir
pro desgraçadinho do adolescente fazer uns preguinhos pra ela, pra casinha dela. Soltaram ela, veio aquele povaréu também pra matar, alguém deu um jeito de controlar, porque já viram o que tinha acontecido com a outra, e falaram não, chegou, e falaram pra ela, tu tá solta, mas tu tem que sair daqui. Tu tem que ir embora do vilarejo, tu não pode ficar aqui. A coitada da velhinha, dias de certo, né? Nem se sabe, mas eu tô imaginando, dias sem comer direito, já uma senhora de idade, sem água, simplesmente saiu andando. Isso é em Pittenweem, que fica aqui na costa de Fife. E ela foi andando, andando, andando até St. Andrews. Então, são 11 milhas ou 12 de distância. Ela deve ter caminhado por umas 4 horas, né? No frio, na chuva, sem água. Foi caminhando, caminhando. Quando chegou perto de St. Andrews, ela conseguiu que alguém abrigasse ela, pediu um socorro, alguém viu ela andando, veio socorrer, e ela morreu poucas horas depois. Então, assim, nenhuma dessas 3 pessoas entrou para as estatísticas como sendo vítimas das acusações de bruxaria. Mas dá para dizer que são vítimas da caça às bruxas, não dá? Os 3 morreram porque alguém decidiu acusar de bruxaria. Então, na verdade, se a gente tenta corrigir esses números, né, e incluir todas as vítimas dessa desgraceira toda, os números vão para cima de 4.000 pessoas, com certeza. Era muito difícil. Gente, vou dar uma pausa para dar uma respirada, tomar uma água. E então mandem agora as perguntas, que depois eu vou contar mais uma historinha de bruxa para vocês, então. Acho que alguém perguntou ali se ser ruiva era agravante. Não, conversa. Isso aí, aqui na Escócia, pelo menos, não tem muito... Não teria... Aparência física, o que era agravante na aparência física era ser mais velha. Era você se encaixar naquele estereótipo medieval da bruxa, de ser a velha, enrugada, nariguda, do cabelo, né? Eu me encaixo no cabelo, né? Então, tipo assim... Aí era agravante, aí as pessoas já ficam... Se tivesse outros motivos pra te chamarem de bruxa e você também fosse uma velhinha descabelada, um pouquinho nariguda, opa, daí tá quase... Falta só mais uma coisinha, a gente consegue queimar ela, entendeu? Era mais ou menos assim. Mas cor de cabelo por si só, não. Acho que nenhuma de nós teríamos escapado se tivéssemos vivido nessa época. Olha, como era difícil, né? Como era difícil, não tinha como escapar. A segurança era casar, mas assim... No caso de bruxaria, nem ter um marido salvava, porque eles não precisavam de autorização dos maridos pra executar, pra condenar, pra executar as bruxas, e na maior parte das vezes o marido dizia que não sabia, que não fazia ideia que ela era bruxa, ou às vezes se colocava como vítima também. Porque se ele tentasse defender, ele podia virar cúmplice dela e podia ser acusado junto de bruxaria, de serem cúmplices, e podia ir junto pra fogueira e queimar junto. Então a maioria deles ficava mais ou menos na deles, né? Uma exceção, porque eu falei pra vocês, né? A maioria eram mulheres, a maioria eram mulheres pobres e mulheres mais velhas, mas teve sim também homens que foram acusados de bruxaria, que morreram por bruxaria. Acabei de contar a história de um, coitado, que foi acusado, morreu de fome na cadeia, né? E teve uma exceção que foi um homem em Edimburgo muito rico e muito poderoso. Ele era major e ele foi acusado, ele é o bruxo mais famoso da Escócia. Ele foi acusado de bruxaria, mas eu vou contar a história dele outra hora, porque a história dele é bem interessante, muito curiosa. E daí eu conto outra hora para não desviar muito, mas só para deixar aqui pontuado de que existiam exceções sim. Ou seja, um homem rico e poderoso também já foi na história acusado de bruxaria e morto por isso. No livro, hipóteses da bruxa. Também assim, né? Pensa, né? Era muito assim, muito se fala da caça às bruxas, né? Na verdade uma caça às mulheres, na verdade tem toda essa discussão acadêmica sobre qual é a relação do patriarcado com a caça às bruxas, mas aí é importante também levar em consideração essas exceções, né? Homens também eram acusados, mulheres acusavam, na hora de acusar outras pessoas, na maior parte das vezes elas acusavam outras mulheres, mas também se você para pra pensar, né? Você tá ali há 4 noites sem dormir, sendo acusada de bruxaria, não tenho quase certeza de que você vai acabar sendo condenada, e você tá naquele delírio, e eles começam a te cutucar, e te empurrar, e falar, dá um nome, te pedir pra dar nomes, você vai falar o nome de quem passar pela sua cabeça, e provavelmente vão ser as suas melhores amigas, aquelas pessoas que você convive mais. Então pronto, já viraram
as suas parceiras de coven e já vai todo mundo junto, né? O que separava o ser bruxa e uma curandeira? Tá, isso é importante. Chegou uma época em que qualquer tipo de cura antiga ou cura folclórica ficou proibida. Então, assim, ou era proibido, ou não se podia fazer, ou não era bem visto. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas iam atrás disso. Então, por exemplo, não era uma coisa assim que qualquer coisa que você faça, vão te acusar de bruxaria e você vai ser queimada. Muitas mulheres tinham fama de ser bruxas e de fazer curas, mas elas não eram vistas como uma ameaça, então as pessoas da época até usavam elas, iam lá pedir poção, iam lá tentar se curar, então assim, era muito relativo, né? Até que alguém visse ela como uma ameaça, ou até que alguém poderoso inventasse alguma história sobre ela que justificasse uma execução, pode ser que essa senhorinha curandeira ficasse ali numa boa e ninguém incomodasse. Mas também era arriscado, porque o fato de ela ser uma senhorinha curandeira já poderia pesar contra ela, né? Tem uma história engraçada que tá nos arquivos lá de North Berwick também, de um vilarejo lá perto, na verdade, e eu vi essa história eu tava fuçando, porque eu trabalho na Universidade de Edimburgo, e a parte que eu mais gosto de trabalhar na universidade é que eu tenho acesso a todos aqueles arquivos e aqueles artigos e aquelas coisas que de outra forma eu teria que pagar, e lá eu acesso de graça. Então eu tava acessando um desses artigos, né, de bruxaria daquela região, e eu encontrei lá um relato que encontraram nos arquivos de uma história de um diretor de escola daquela região, jovem, que estava apaixonado por uma moça. Então ele foi até uma senhorinha dessas que tinha fama de bruxa, mas estava lá, estava viva, estava numa boa, para vocês verem como não era aquela coisa assim fatídica, sabe? A senhorinha com fama de bruxa vai ser queimada. Não, a senhorinha estava lá, tipo, o povo ia lá, tipo a benzedeira, sabe? O povo ia lá e aproveitava e pedia as coisas para ela. Então ele foi nessa senhorinha e pediu para ela fazer para ele uma poção do amor, porque ele queria que a moça que ele gostava se apaixonasse por ele. Só que a senhorinha bruxa era amiga da mãe da moça. Então ela foi antes na mãe da moça e falou: olha, o diretor lá da escola me pediu para fazer uma poção do amor para tua filha, né? E aí, ela gosta dele? Qual é? E a mãe dele era super contra. A mãe dele falou: não, nossa, Deus me livre, eu não quero minha filha casando com ele, não faz nada disso. Aí dizem que ao invés, a senhorinha pegou, a poção teria que ser com uma mecha do cabelo da moça, e que ao invés disso ela fez a poção com uma mecha da franja da vaquinha Harry Coo, sabe aquela vaquinha de franja aqui da Escócia? Que ela cortou um pedacinho da franja daquela vaquinha e usou na poção como se fosse o cabelo da moça, botou assim num saquinho com umas ervinhas, ou sei lá, entregou pra ele e falou: usa isso que a moça vai ficar atrás de ti o tempo todo, porque a poção aí com o cabelo dela era mais ou menos da mesma coisa, certo, né? E dizem, é o que tá escrito lá, tá? Alguém se deu o trabalho de registrar isso naquela época como um fato verdadeiro, mas não sabemos, mas estava lá. Dizem que a partir daquele dia, aquela vaca começou a seguir o diretor por todo canto que ele ia. E ele ia, aquela vaquinha tava sempre atrás, múltiplo, como se a vaquinha tivesse apaixonado por ele, né? Então essa é uma história da época, assim, que aí virou piada lá no vilarejo. Ninguém acusou a velhinha de bruxaria, virou tipo um conto tipo, no sentido assim de alertar as pessoas pra, olha, não fiquem fazendo poção de amor com as bruxas, porque olha aí o que pode acontecer, entendeu? Né? Ficou tipo uma lição assim. Gente, não sei quanto tempo de live estamos. Tá. Ufa, pausa, deixa eu ver. Será que eu perdi alguma pergunta? É muito estranho fazer live sozinho, porque eu fico falando. Proibições vieram após invasões inglesas? Não. Bruna não, bem. Se invasões inglesas, você tá falando da época do William Wallace, essas proibições vieram 500 anos depois. É outro tempo completamente. Bem diferente. Os períodos de maior caça às bruxas aqui na Escócia foram entre 1550 e 1720. Inclusive, mais uma menção a Outlander, né? A Diana queria muito botar um julgamento de bruxa em Outlander. Mas na época que a Claire foi, né, voltou no tempo e veio para a Escócia, já não tinha mais julgamento de bruxas, já estava proibido perseguir bruxas aqui na Escócia. Então aquele julgamento de Outlander não teria acontecido, porque já era proibido fazer isso. E eu li uma vez que ela ficou assim, que
ela contou para as pessoas, né, que ela estava encucada com isso, porque ela queria muito ter um julgamento de bruxas, mas ao mesmo tempo ela tinha lido na história e ela sabia que não seria possível. E aí ela foi falar pro marido dela, ela falou assim, poxa, eu queria tanto um julgamento de bruxa no meu livro, mas não tem como, porque eu tô contando a história, tipo, 20 anos depois de já terem proibido o julgamento de bruxa, né? Como é que eu vou fazer? E aí diz que o marido dela pegou, olhou pra ela e falou assim, peraí, você tá escrevendo um livro onde você transforma um ciclo de pedras em uma máquina do tempo e você tá preocupada que as suas bruxas estão 20 anos atrasadas? E aí ela pensou, tá, quer saber? Tudo bem, não tá bem, né, historicamente correto, mas eu vou botar. E aí ela botou, né? Mas só pra esclarecer, não é nada que prejudique a obra. Mas sim, a Claire e Gales não seriam julgadas, porque naquela época não tinha mais julgamento, né? Vamos ver. No episódio do julgamento, o advogado fala que não poderia ser feito. Ela ficou contando assim, a Diana pensou assim, vamos fazer de conta que este foi um julgamento que aconteceu meio que não chegou aí nos registros, né? Coisa assim. Gente, alguma dúvida até agora? Deixa eu ver, peraí, tô tentando acompanhar aqui, tô tentando passar, desculpem se eu não consigo ler todos. Se eu ficar falando e ler, aí eu me perco. Tinha alguma relação com ter gatos? Gatos assim, sempre teve aquela história, né, dos gatos serem os amigos, os parceiros das bruxas, assim. Mas não, em nada que eu li até o momento, os gatos entram nas histórias, por exemplo, tem relatos de pessoas que viram bruxas voando em gatos, tipo, não é nas vassouras, sério, eu li um relato desse, a bruxa montou no gato e saiu voando, gente. O povo daquela época bebia demais, não é possível, né? Mas tem relato assim, agora você ter um gato não ia ser um agravante, não. Não teria problema nenhum. E as ervas, estão perguntando. Então, ervas eram usadas na medicina da época também, né? Eles fazem só assim, o porém era com esse tipo de cura folclórica, que eles consideravam supersticiosa, então eles chegaram a proibir. Contar um outro caso pra vocês, eu contei pra vocês a primeira, né? Uma das primeiras bruxas, que foi a Gales. E eu vou contar da última, só pra vocês verem o tamanho do absurdo que era. Só um pouquinho, deixa eu ver só se pra eu não me perder. Tá. Então, a última bruxa a ser acusada e condenada na Escócia era uma senhora, pra variar, né? Era uma coitada de uma senhora que vivia sozinha com a filha dela. E a filha dela tinha um problema, nasceu já com esse problema, tinha um problema, não se sabe o que é, porque na época não se tinha esse tipo de diagnóstico correto, mas tinha um problema nas mãos e nos pés que eles torciam assim, ficavam torcendo. Então a filha dela tinha esse problema, então caminhava assim muito mal e tinha a mão assim torcida, e ela morava sozinha com a filha num vilarejo pequeno e cuidava da filha. E o pessoal desse vilarejo começou a fazer uma fofoca imensa sobre ela e sobre a filha, e alguém resolveu inventar que a filha dela era assim, porque parecia assim, tipo, começaram a falar que parecia pata de cavalo, né? Porque a mão da menina era torta. E começaram a inventar que a filha dela tinha as mãos e pés assim, porque à noite ela transformava a filha dela em pônei, montava no pônei / filha e saía voando por aí fazer bruxarias com o demônio, com outras bruxas, com qualquer coisa que passasse pela cabeça delirante deles. E essa história fez sucesso na fofoca local e um foi falando para outro que a menina era assim porque ela fazia isso. Só isso já foi suficiente para quando chegar nos ouvidos de alguém com mais poder, ela ser acusada e condenada. E as duas foram condenadas, ela e a filha, a serem mortas e queimadas porque as duas faziam bruxaria à noite. Uma transformava em pônei, a outra, sabe? A filha conseguiu escapar, conseguiu fugir de alguma maneira, mas a coitada da mãe dela não conseguiu e foi enforcada e foi queimada. Mas como era um caso assim, acabou ajudando a depois acabarem os julgamentos de bruxa, porque foi um caso tão ridículo, tipo, nenhuma das duas nunca fez nada pra ninguém. A menina só tinha um problema na mão e no pé. Isso causou uma fofoca
que fez com que as duas fossem condenadas à execução. Então, foi tão absurdo que, felizmente, algumas pessoas perceberam, né? E esse foi, tipo, o início do fim. O início do fim, não, já foi mesmo... Ela foi a última mulher a ser executada legalmente na Escócia, né? E um pouco depois veio a lei que proibiu a caça às bruxas. Então terminou, tipo, depois de 250 anos de terror total, terminou essa coisa toda. Claro que algumas superstições continuaram, né? Afinal de contas ainda era século XVIII, né? As superstições continuaram por um tempo e tal, mas esse frenesi de caçar mulheres, bruxas e matar e queimar terminou. Uma pessoa com esquizofrenia paranoide não teria a menor chance nessa época. Não teria a menor chance. Eles provavelmente, assim, existia uma saída, né? Vamos supor que se você tivesse um episódio meio de loucura, assim, ou se você falasse uma coisa, porque se você xingasse um vizinho, vamos supor, você brigou com um vizinho e você fala assim, você é um desgraçado, eu quero que você morra, vamos supor. Falou assim, se dali a 2 anos o vizinho morre, alguém pode lembrar que você falou aquilo e pode dizer que você era bruxa e você soltou aquela maldição e você matou ele, sabe? Então, assim, tinha que cuidar, assim, a maior parte das acusações eram baseadas nisso, em maldições, nas coisas que as mulheres falaram e aí aconteceu. Então foi uma maldição, então ela é uma bruxa, então vamos queimá-la, né? Mas tinha um jeitinho de escapar. Vamos supor assim, se uma mulher ficava muito... e dava um ataque nervoso, tinha uma fúria, saía quebrando tudo, tipo, dava nossa, bloqueava geral mesmo, né? Ou como ela comentou ali, a Andrea comentou, se fosse assim, uma pessoa com algum surto de esquizofrenia, não tinha como escapar. Até tinha, porque a pessoa poderia alegar que estava em possessão demoníaca. Ela podia dizer assim, eu fui possuída pelo demônio, mas eu não tenho culpa. Eu sou uma vítima, eu fui possuída pelo demônio. Daí, nesse caso, eles iam dizer, opa, não, você é uma vítima, coitadinha de você foi possuída pelo demônio. Mas se você foi possuída pelo demônio, é porque alguém mandou o demônio até você. Quem foi que fez, que te jogou a maldição pro demônio te possuir? E aí você ia ter que nomear alguém. Então, o único jeito de você escapar seria acusando uma outra pessoa, sabe? E isso acontecia bastante. Muitas mulheres acusadas tentavam se safar, alegando uma possessão demoníaca. Muitas vezes elas até faziam umas coisas assim mais propositalmente, né? Tinham uns surtos maiores para poder dizer, viu, foi possessão demoníaca. Só que aí elas eram obrigadas a dar o nome de quem que jogou nelas aquela possessão demoníaca ou quem que jogou aquele demônio para elas, né? Então, assim, era sempre terrível, porque, né, as chances de... E também, claro, também tinha muita chance de aquela mulher que você acusou pegar e falar pra eles, não, mas ela pediu, ela também tem um pacto, chama o Pricker, vamos picar ela, vamos achar a marca do demônio, e aí vai que chama o cara, e aí vai que o cara acha. Então, quer dizer assim, a chance de todo mundo se estrepar era gigantesca nessa época. Gigantesca. Não sei se me desviei muito, vamos ver. O que existe na escola de formação na cultura celta relacionado ao ciclo de mulheres e sagrado feminino? Olha, basicamente as mesmas coisas que existem no mundo inteiro. Existem círculos de mulheres, existem organizações, existem cursos, existem várias pessoas que se interessam pelo assunto e que montam, né, coisas e eventos desse tipo, mas nada muito extraordinariamente diferente do que existe no resto do mundo. Gente, essa foi a live das bruxas. Eu acho que eu contei pra vocês as historinhas que eu queria contar. O que levou a acabar com a caça às bruxarias. Então, Val, isso que eu falei foi né, eu contei da última. Eles começaram a se dar conta que existia uma série de abusos, que existiam coisas que não faziam sentido nenhum, que muitas mulheres inocentes estavam morrendo, e ao mesmo tempo a Escócia foi ficando nessa época um pouco mais esclarecida. A Escócia teve um período que eles chamam de iluminismo escocês, que foi aquele período onde surgiram todos aqueles grandes pensadores, né, da filosofia, da economia, todos os grandes cientistas, as ciências avançaram. Então o iluminismo escocês, eles começaram a chamar Edimburgo de Atenas do Norte, eles tinham todo um orgulho de ser esclarecidos, iluminados. Então, como homens da ciência agora, eles obviamente tinham que parar com essa palhaçada de queimar bruxa, né? Então foi uma coisa assim, foi meio que
um conjunto de fatores, principalmente a passagem do tempo mesmo, e as pessoas ficando um pouco mais científicas, um pouco mais esclarecidas, e ao mesmo tempo esse monte de relato, esse monte de história de todo mundo, de pessoas inocentes morrendo, e isso não podia mais ser tolerado, né? Gente, muito obrigada, que bom que vocês vieram me escutar falar da bruxaria da Escócia. Esse é um assunto que mexe bastante comigo. Eu não sei se deu pra perceber, mas naquele videozinho que eu fiz da Lilias hoje, eu tava emocionada, eu tava assim tentando não chorar. Olha eu de novo. Porque mexe mesmo, sabe? Foi muita gente inocente. Cara, que isso, que fiasco, Nelise. Muita gente inocente morrendo por causa de besteira. Então eu acho muito importante a gente falar sobre essas pessoas, contar essas histórias e se indignar junto para que nada disso nunca mais aconteça. Não vai acontecer caça às bruxas de novo, as pessoas não acreditam mais nisso. Mas ainda existe tanto preconceito, tanta violência, tanta fofoca que vira acusação, que vira isso, que vira aquilo, sabe? Que a gente consegue fazer paralelos. E às vezes, se a gente lembra dessas mulheres, se a gente lembra de tudo isso que aconteceu no passado, a gente consegue evitar que coisas parecidas aconteçam no futuro. Então, por isso que eu acho importante, por isso que eu relembro. E muito obrigada para vocês que também acham importante e que estão aqui junto comigo, escutando essas histórias. Espero contar mais histórias assim para vocês, porque essas histórias, pelo menos para mim, me enchem o coração e me tornam uma pessoa muito mais tolerante, mais compreensiva, né? Não existem bruxas e ao mesmo tempo todas somos bruxas. Estamos juntas. Beijão para todo mundo.